Senhor Jesus, amados e amadas, né? Cumprimento e saúdo a todos com a paz, Senhor Jesus. Vamos estar dando continuidade, respostas para as suas perguntas, né? No áudio anterior, meu querido, estávamos falando sobre o verdadeiro pastor deve dar a vida pelas ovelhas, né? Jesus, ele é o bom pastor, amém? Que se relata ali em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Você que estiver nesse momento, meu querido, na tua casa, acompanhe-nos com esta leitura para que a glória do Senhor Jesus, né? Segundo Pedro, capítulo 5, versículo 2. Deixa eu ver aqui, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, né? Eu disse segundo Pedro, mas é 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, que nos diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado nele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, né? Então, o Senhor aqui, ele nos está nos mostrando ainda, no versículo 3 e no versículo 4, como devemos apacentar o nosso rebanho, né? No versículo 3 diz: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória, né? Aqui nessa palavra, meu querido, Pedro, ele descreve as várias características dos bons líderes na igreja, né? Sabem que estão cuidando do rebanho de Deus. Nós devemos compreender isso, né? Devemos estar sempre lembrando que estamos cuidando do rebanho de Deus, né? Não do nosso próprio rebanho. Lideram com intuito de servir, né? Não por obrigação. Estão preocupados com o que podem dar, não com o que podem receber. Liderar pelo exemplo, não pela força. Todos nós lideramos a outros de algum modo, né? Qualquer que seja o nosso papel ou nossa liderança, deve estar de acordo com essas características, meu querido. O sumo pastor é Jesus Cristo, né? Essas palavras se referem à segunda vinda, né? Quando ele julgará todas as pessoas, né? Tanto os jovens como os velhos podem se beneficiar das instruções de Pedro, né? O orgulho frequentemente impede que as pessoas mais velhas tentem até entender as mais jovens e impede também que as pessoas mais jovens ouçam como os velhos devem ser humildes a servir uns aos outros, né? Os jovens, eles devem seguir a liderança dos mais velhos, que devem liderar pelo exemplo, né, meu querido? Respeite aqueles que são mais velhos do que você, meu querido. Ouça aqueles que são mais jovens e seja humilde o bastante para admitir que pode aprender uns com os outros, né? Porque frequentemente nós preocupamos com nossa posição e a nossa condição social, né? Esperando muitas das vezes receber algum tipo de reconhecimento pelo que fazemos, né? Mas Pedro, ele nos aconselha a lembrar que o reconhecimento de Deus é mais importante do que o louvor humano, né? Que é o reconhecimento humano, né? Deus, ele pode estar disposto a nos abençoar de acordo com o seu cronograma, meu querido, né? Obedeça humildemente a Deus, meu querido, a despeito das circunstâncias presentes, e assim Deus honrará conforme o tempo dele, nesta vida e na vinda do Senhor, na vida eterna, né, meu querido? Então aqui, meu Deus, vou estar dizendo a você, meus queridos, através de Deus, né? Um caráter íntegro. Por quê? As características do verdadeiro pastor primeiramente, um caráter íntegro. Entre outras coisas também, né? O exercício pastoral envolve aptação para ensinar, aconselhar, comunicar-se de forma clara com a igreja local, né? Porém, meu querido, essas características não são válidas se o caráter do pastor não for íntegro, né?
Uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que a sua palavra pastoral não é calduna com a sua vida, né? Como pode o líder falar sobre honestidade e não ser honesto? De simplicidade e não mostrar ser a simplicidade? De humildade e comportar-se soberbo? A melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama, né? Que está em Mateus 7:24, do versículo 24 ao 27, do versículo 23 e do Mateus capítulo 2, versículo 36, né? Qual que é o exemplo para os fiéis e os infiéis? O texto bíblico aqui de 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 2 ao 3, afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho, né, espancador, cobiçoso, de torpe ganância, né, contencioso ou avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado. A igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar, né, em seu líder sinais claros dos frutos do Espírito Santo, tais como autocontrole, mansidão, bondade e amor. Estes são os enormes frutos, né? Devido à espiritualidade em Espírito Santo, né? Estes são os frutos do Espírito Santo, né? E também do amadurecimento, né? Então, a igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder, né, esses sinais claros do fruto do Espírito Santo, né? Da mesma forma, irmão, essas características denotam a idoneidade moral e maturidade espiritual do servo do Senhor. A mesma postura moral que o pastor atesta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente aos infiéis. Não somente aos fiéis, mas aos infiéis, né? Que isso também se relata lá em 1 Timóteo 3:7, né? O exemplo para a família, qual que é o exemplo para a família? Não podemos, irmãos, esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local e com os outros de fora, o ministro nosso do Evangelho, o ministro do Evangelho, em primeiro lugar, deve ser o exemplo para a sua própria família. Sua primeira comunidade e igreja é a sua família. Governar a própria casa em modéstia e equilíbrio, criando seus filhos com respeito, né? E com amor e ternura, né? E dedicação. Isso se relata lá em 1 Timóteo 3:4. É o testemunho que toda família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor, que é esposo, pai e avô, né? Portanto, todo obreiro, ele deve cuidar bem do seu lar, pois sem o devido respaldo deste, o seu ministério jamais terá credibilidade, né? Deixa eu estar bebendo água, né? Porque minha garganta está seca. Pera aí. Ai, glória a Deus. Maravilhosa é a água do Senhor, né? O que é o ministério pastoral? Irmão, a missão do pastor. O que é a missão do pastor? O termo pastor, do grego, poimen, né? No Novo Testamento tem o significado de apacentador de ovelhas. De acordo com essa definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministério é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador, dando-lhes alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus, como encontramos no livro do profeta Isaías, Isaías 40:11, né? O verdadeiro pastor, ele cuida das ovelhas com zeloso, né? Com amor e compaixão, entregando-se ali totalmente às suas demandas, né? Ao seu rebanho, né? Então, meu querido, qual que é a missão polivalente? A missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve ensinamento, né? O aconselhamento, a evangelização e missões, bem como a pregação expositiva da palavra de Deus, né? Que é o seu mais importante empreendimento. Também para além das
responsabilidades, o pastor age como o bom conciliador e administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos disponíveis para toda a boa obra da igreja local, né? Está sobre os seus cuidados a gestão eficiente e honesta dos bens materiais, patrimoniais, das finanças da igreja local, né? Então, meu querido, vamos estar aprendendo cada dia mais, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, está levantando, né, para estar aprendendo como pastorear, né? O cuidado contra os falsos pastores. Quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou-lhe que o repreendesse os pastores infiéis da nação, né? O Altíssimo considerava como falsos pastores o que apacentavam-se a si mesmo e não as ovelhas, né? Que também esta passagem está em Ezequiel 34, versículo 2. Exploravam o rebanho e não poupavam, né? Ezequiel 34, capítulo 3, né? Não demonstravam o amor pelas ovelhas, fazendo com que elas se dispersassem, né? Ezequiel ali 34, do versículo 4 ao 6, né? O próprio Deus, meu querido, é contra os falsos pastores. Está lá relatado em Ezequiel 34, versículo 8 ao 10, né? Ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever para Tito, né? Quando dá sua instrução pastoral ao jovem obreiro, que se retivesse firme e fiel à palavra, né? Que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sua doutrina, como para convencer os contradizentes, né? Porque há muitos desordenados ali, faladores, né? Vãos também enganadores, aos quais convém tapar a boca, que se relata lá em Tito, capítulo 1, versículo 9 ao 11, né? Conclusão deste tema. Você sabe o que você aprendeu alguma coisa, meu querido? Você sabe o que agora é um trabalho pastoral? O dom ministerial de pastor, meu querido, é concedido àqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho, a Igreja de Jesus, né? Esta acha-se espalhada nas igrejas locais que reúnem, né, crentes oriundos de todos os lugares do mundo, né? Eles estão sob os cuidados de líderes para serem alimentados com a palavra de Deus. O objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça, no conhecimento, no evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né? Que se relata lá essa passagem em 2 Pedro 3,18, né? Portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar com o seu ministério. Então devemos orar, né, pelos pastores. Oremos pelos pastores, compreendamos, né, as suas lutas e os apoiemos com amor e com carinho, né, e com misericórdia, né. Então, meus queridos, eu vou estar deixando para você essa passagem da Bíblia de 2 Pedro 3,18, e você esteja na tua casa estudando e aprendendo cada dia mais, amém? Eu sou a missionária Ana Cristina, do estado do Paraná, de Cianorte, amém? E eu deixo para você um amado e um bom dia, né? Da palavra do Senhor e da paz do Senhor Jesus. E que este ensinamento esteja para abençoar tua vida em nome de Jesus. E eu profetizo na tua vida hoje um dia de bênção e de vitória em nome de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? E que você, neste dia maravilhoso, fica com um beijo da Ana Cristina Rosa dos Santos, em nome de Jesus, e que teu dia seja abençoado na graça e no poder de Jesus, o nosso único e legítimo Salvador, amém? Fica na paz do Senhor Jesus, tenha um ótimo dia e um ótimo final de semana que se inicia amanhã, amém?